segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mega News. Está no ar. Hoje, dia 18 de junho. Você é sempre bem-vindo aqui conosco, as notícias, as informações da sua cidade, da sua região. Você bem atualizado, você acessando já bmnewsbrasil.com.br. Você fica por dentro de todas essas notícias, todas essas informações. Muito obrigado pelo carinho de sempre, você é bem-vindo aqui conosco. CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra do início ao fim. Atende toda a Serra Gaúcha. Expo Bento e Feira Vinho até o dia 23 de junho. No Parque de Eventos, na Funda Parque, em Bento Gonçalves. E Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e da região. Esse é o Mega News, é notícia, é informação. Para você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira, venha conosco, seja bem-vindo. Já participa aí de que cidade, de onde você está falando, enfim, de onde você está acompanhando a programação do Mega News. A gente traz todas as notícias, todas as informações de segurança pública, previsão do tempo, política e esportes. Tudo num único jornal. O resumo, a gente traz o resumo aqui na programação. Já vou trazer as manchetes, os destaques dessa edição desta terça-feira, hein? Adolescente é agredido e assaltado por grupo ao sair para almoçar em Caxias do Sul. Dupla armada rouba carga de cigarros em Caxias do Sul. Morador de Bento Gonçalves capota caminhão e morre na BR-153 em Tibagi, no Paraná. Almax e MGF apresentam residencial San Marino com ótimas condições em Bento Gonçalves. Comissão da Reforma da Previdência inicia debates e tem mais de 130 deputados inscritos. Bolsonaro veta bagagem gratuita em voos domésticos. Autoridades combatem transporte irregular de passageiros. Brasil registra mais de 60 mil casos de abuso infantil ao ano. E ainda, a audiência aborda o futuro da rodoviária de Porto Alegre. Empresas teriam contratado disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp. Bichinhos de estimação conquistam público no 5º dia de Expo Bento. Alô, você que está ligado conosco também no Grupo Pátria Amada Brasil, fique à vontade para participar conosco, opine sobre a reforma da Previdência. Você fica à vontade. Fique conosco. Mega News. Também temos as informações esportivas do Mega News. Tite não divulga a escalação para jogo contra a Venezuela. Seleção feminina encara a Itália valendo classificação no Mundial Feminino, hein? Valendo vaga para a próxima fase. E ainda, Chile estreia com goleada sobre o Japão na Copa América. São os destaques esportivos também do Mega News de hoje. Mega News desta terça-feira, dia 18 de junho. Você que já está conosco, deixe seu alô, deixe seu recado. Você é bem-vindo aqui com a gente, fique à vontade, né? Já vou trazer para você que acompanha a nossa programação a previsão do tempo. Inclusive você pode falar aí como está
as condições do tempo na sua cidade, na sua região. Você vai participando aqui com a gente, vai participando conosco. Aos amigos do Grupo Pátria Amada Brasil, aquele abraço. Vamos trazer todos esses destaques aqui. Mega News, de segunda a sexta-feira, notícia e informação à sua disposição. Inclusive, você acessa www.pmnewsbrasil.com.br. Previsão do tempo. Olha, gente, a temperatura neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha, marcando 17 graus e 4 décimos, 17 graus e 4 décimos é a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha neste momento. A umidade relativa do ar em 84% e o vento soprando a 15 quilômetros por hora na direção norte. Olha, a gente tem informações aqui porque a terça-feira é marcada por sol entre nuvens, alterando com períodos de nebulosidade. Em Caxias do Sul, os termômetros registraram 17 graus no início da manhã e durante a tarde chega aos 24 graus. Já amanhã, conforme a SOMAR Meteorologia, a possibilidade de chuva com trovoadas na região. A mínima deve diminuir, chegando a 9 graus e a máxima não passa dos 17 graus amanhã na região aqui da Serra Gaúcha. Inclusive, a gente vai ampliar essa informação, vai ampliar esses destaques agora com o pessoal da Clima Tempo, porque a previsão de frente fria avança pela região sul do Brasil. Vamos ampliar, né? A Amanda Sampaio sempre participa conosco nesse horário. E a gente traz as condições do clima, as condições do tempo aqui para todo o Brasil, o boletim do tempo. Nesta terça-feira, uma frente fria vai se formar e avançar sobre o Rio Grande do Sul. Isso vai colaborar para aumentar as áreas de instabilidade e áreas do extremo sul gaúcho podem ter chuva desde cedo e alerta para fortes temporais. Ao longo da tarde, a chuva chega à região de Santa Maria, de São Luís Gonzaga e também provoca chuva forte. Em todos esses locais, as rajadas de vento mais intensas podem chegar a 70 km por hora. A chuva chega apenas à noite sobre a região de Porto Alegre, áreas do extremo norte gaúcho e também sobre a região de Serra de Santa Catarina. Nesses locais, não se descarta a possibilidade de chuva forte. Os ventos que sopram no mar vão aumentar a nebulosidade, mas mesmo assim não chove sobre a região de Florianópolis, Curitiba, litoral sul do estado de São Paulo e também a região do Vale do Ribeira. Uma grande massa de ar seco ainda vai cobrir a maioria das áreas do país e garantir uma terça-feira com sol, temperaturas em elevação e sem expectativa de chuva. Os ventos que sopram no mar vão se intensificar, por isso o alerta é para fortes temporais sobre o sertão nordestino. Já da região que vai de Natal até Salvador, a chuva ainda acontece a qualquer hora, mas já não há alerta para temporais. Pancadas de chuva vão acontecer apenas de forma passageira sobre o extremo sul do estado da Bahia e sobre algumas áreas do leste do estado do Piauí. Chove entre a tarde e a noite, desde o oeste do Acre até a região de São Luís e também de Fortaleza. Nesses locais tem risco de chuva forte. Falando das temperaturas sobre algumas capitais do país, a mínima prevista em São Paulo é de 15, máxima de 25 graus e em Porto Alegre, mínima de 16 e temperatura máxima de 26 graus. Ok, muito obrigado, Amanda Sampaio, pela gentileza, pelas informações do tempo. Atualizando a temperatura neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. 18 graus e 6 décimos, a umidade relativa do ar em 81%. Você participa conosco, seja bem-vindo. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. O pessoal já vai participando, o pessoal vai entrando aqui na live que a gente vai fazendo todos os dias, né? De segunda a sexta, durante a semana. O Mega News no ar. São notícias da sua cidade, da sua região, atualizando as informações da segurança pública. Quem está conosco também é a Jaqueline Bagnara, né? Do Notícias de Bento. Vamos que vamos, grande Jaque. De papo com a Jaque, sempre
às quintas-feiras no NB, Notícias de Vento, ao vivo, né? Quintas-feiras à noite. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho qualificado. A Odila Trentin tá com a gente, a Luciane Ribeiro, a Yasmin Aguirre Aquino também tá conosco. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Yasmin sempre participando, sempre grata. Obrigado pra você. Quem participa também com a gente é o Milton Santana. A Ivone Bordim também tá com a gente participando, muito obrigado. O Adilson Gonçalves, o Cristiano Bazan, o Antônio Canales. Quem mais participa conosco aqui? O Anderson Vale Brás. Enfim, muito obrigado pela audiência. Você participa. Pessoal do Grupo Pátria Amada Brasil também em peso conosco. Você fica à vontade, né? Você é sempre bem-vindo. E a trilha identifica também no Mega News as notícias, os destaques da segurança pública. As notícias do plantão policial. O que é destaque nesta terça-feira? E olha, um motorista de 37 anos foi rendido por uma dupla de assaltantes armados em Caxias do Sul. Os criminosos anunciaram o roubo e carregaram uma carga de cigarros que a vítima entregaria em um mercado. O crime ocorreu no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima relatou à polícia que foi obrigada a ficar dentro do veículo enquanto eles saqueavam o produto. Os criminosos teriam fugido numa caminhonete L200. Eles levaram a chave da Fiorino utilizada pelo motorista, R$ 943,41, além da carga de cigarros. Dupla armada rouba carga de cigarros em Caxias do Sul. Trazendo mais informações da segurança pública para você que nos acompanha nesta terça-feira. Um adolescente de 17 anos foi agredido e assaltado por um grupo de 5 pessoas ao sair para almoçar na tarde de ontem, em Caxias do Sul. Ele foi abordado na rua 13 de maio, pouco depois das 13 horas. O jovem foi derrubado pelos assaltantes e foi agredido com chutes. Depois eles fugiram com a carteira dele que continha R$10 e também documentos pessoais. A vítima relatou que um dos agressores tinha um peixe tatuado no braço esquerdo e outro deles tinha um anjo desenhado no pescoço. Adolescente agredido e assaltado por grupo ao sair para almoçar em Caxias do Sul. Você vai participando conosco, você fica à vontade, esse é o Mega News. É notícia, é informação à sua disposição. E um incêndio destruiu um ferro velho no bairro Santa Lúcia, em Caxias. As chamas começaram na noite de ontem. De acordo com os bombeiros, parte da casa que fica ao lado do ferro velho também foi consumida pelas chamas. Para chegar até o ferro velho, os bombeiros passaram por dentro da casa. A parede que dividia as duas peças foi destruída. A corporação usou 4 caminhões para combater o fogo. Parte do efetivo que trabalhou para conter as chamas no incêndio que atingiu uma madeireira em São Gotardo de Vila Seca, interior de Caxias do Sul, se deslocou para ajudar na segunda ocorrência de incêndio registrado na cidade em pouco mais de 3 horas. Você segue participando conosco, você é bem-vindo.
Olha, um jovem de 24 anos, morador de Bento Gonçalves, morreu após capotar o caminhão que conduzia na BR-153 em Tibagi, na madrugada de terça-feira, na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta da 1h15 no quilômetro 241 da Rodovia Federal. Equipes da PRF foram acionadas e, ao chegar no local, constataram que o motorista já estava em óbito e preso nas ferragens do caminhão que transportava tomates. A vítima, segundo a polícia, estava sem cinto de segurança, pois teve o corpo arremessado contra a janela do passageiro. Ainda dentro do veículo foram encontrados comprimidos, remédios para emagrecer à base de anfetamina, utilizados também como inibidores de sono para motoristas. O motorista seguia para Porto Alegre no momento do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Muito obrigado pela audiência. Essas informações você também confere acessando agora mesmo www.bmnewsbrasil.com.br. A Beatriz Pertili de Bento Gonçalves está conosco. Quem está conosco também é o Sérgio Felisberto. Parabéns pelo programa, é a primeira vez que estou acompanhando, estou achando show esse Mega News. Muito obrigado aí, Sérgio. Seja bem-vindo aqui conosco, né? Participe sempre conosco. A gente sempre tem prêmios aí nas lives, também no Facebook. Então fique à vontade. Curte a página também, BM News BR. Você fica por dentro também de todas as notícias, todas as informações da região, enfim. Então seja bem-vindo. Grande Sérgio Felisberto está conosco. Um grande abraço. Você participa conosco terça-feira, dia 18 de junho. Olha, eu vou pro intervalo agora. Eu prometo que é jogo rápido. E eu já vou voltar com mais informações, mais destaques, entre os destaques que eu vou trazer daqui a pouquinho. Almax e MGF apresentam Residencial São Marino com ótimas condições em Bento Gonçalves. Tenho ainda informações. Bolsonaro veta bagagem gratuita em voos domésticos. E ainda, Brasil registra mais de 60 mil casos de abuso infantil ao ano. Continue conosco, eu volto já após o intervalo. Não sai daí, que eu tenho essas e outras informações para você. Enquanto isso, vai acessando agora mesmo www.bmnewsbrasil.com.br. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. A correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai?
Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta com o Mega News. Você é bem-vindo aqui conosco. Olha, a Mari Miguel tá com a gente, né? Participando ontem. Ela disse que teve um grave acidente depois do pedágio de Portão envolvendo 2 caminhões e um carro. A pista foi liberada depois da 1h30 da manhã. Ela vinha descendo para Novo Hamburgo, depois da Expo Bento, ficou trancada ali na altura do pedágio. A Mari Miguel, que é proprietária da Maricota Bolsas. Inclusive a gente fez uma live lá bacana, né, na Maricota. Você fica ligado, tá valendo ainda sorteio de uma linda bolsa da Maricota, tá certo? Ela que estava na Expo Bento, portanto, pegou este acidente e trouxe essa informação pra gente aí, então. Muito obrigado para você que compartilha, para você que segue conosco. Você é bem-vindo sempre ao Mega News. É notícia, é informação à sua disposição. Calma aí que eu vou trazer uma informação. Vou trazer essa informação, inclusive, do acidente. Vou trazer para você que nos acompanha. Daqui a pouco eu trago mais destaques aqui no Mega News. Motorista de caminhão morre em grave acidente na RS 240. Motorista de caminhão morre em grave acidente na RS. Motorista de caminhão morre em grave acidente na RS 240. Essa informação a gente vai trazer. Inclusive, uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas num grave acidente de trânsito na 240, no trecho da cidade de Portão. De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar que atendeu a ocorrência, o acidente envolveu 2 caminhões e um veículo de passageiro no quilômetro 12, no sentido Portão-São Leopoldo. O motorista de um dos caminhões não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Essa colisão entre 3 veículos ocorreu no início da noite, por volta das 20h30. O trânsito precisou ser parcialmente bloqueado e a Polícia Rodoviária Estadual orientou os condutores. Ambulância e SAMU também foram acionados ao local neste grave acidente, portanto, que ocorreu ontem. Você vai acessando bmnewsbrasil.com.br. Mega News tem oferecimento da CJP Construções em Garibaldi, casas pré-fabricadas, casa de alvenaria. Patrocínio também da Expo Bento e 16ª Fenavinho. Até o dia 23 de junho, até domingo, você pode visitar na Funda Parque em Bento Gonçalves. Muito obrigado aí para você que compartilha. A Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito, também está conosco. Muito obrigado aos patrocinadores do Mega News. Nós estamos no ar. Olha, gente, vou trazer uma informação para você que está procurando apartamento com ótimas condições. Vou acionar o pessoal da Almax, o Carlos Farina. Vamos conversar sobre condições de apartamentos em Bento Gonçalves, né? E no Residencial Nexo e um lançamento, né? O San Marino. Então vou trazer essa informação para você agora aqui no Mega News. Muito obrigado para você que já compartilha, para você que está conosco. Você preste atenção, você que está procurando aí apartamento
com ótimas condições de pagamento. Vamos acompanhar agora o Carlos Farina, da Almax, conversando conosco agora aqui no Mega News. Estão iniciadas, o lugar lá é espetacular e agora os novos clientes que estão chegando, aprovou crédito, já assinam o seu contrato. Bom, garante sua unidade, né, Bruno? No Nexus tem apartamento de 2 dormitórios, espera para split, sacada aberta. E a localização do Nexus? Nexus aqui no bairro Progresso, tá? Próximo à Zegla, ali em cima. Tá? Excelente localização. Excelente localização, ele tem uma vista fantástica ali pro vale, a gente sempre toma cuidado para ter empreendimentos ensolarados, com lugar onde realmente tem bastante sol, que a nossa região aqui tem problema, não dá para ficar na sombra, né? Sim. Então, Nexus é um empreendimento espetacular, um projeto exclusivo da arquiteta Carolina Pandolfo, da MGF. Foi inclusive premiado esse projeto, dá para olhar bem aí como ficou lindo esse prédio, né? E é o padrão MGF, são apartamentos com sacada, churrasqueira, elevador, box de garagem coberto aqui no Nexus. Hall de entrada decorado. Decorado e o acabamento é espetacular. A MGF é uma construtora de Nova Prata, chegou em Bento e veio para ficar. Bom, falando mais um pouquinho do Nexus, vamos explicar para o pessoal, é assinatura imediata na caixa, as obras em ritmo acelerado. Exatamente. Aqui no Nexus, gente, não é o empreendimento que está aí lançando, como a gente tem uma proposta aí de pré-lançamento, que o pessoal não sabe direito quando vai assinar na caixa, né? Aqui realmente já está assinado, o empreendimento garantido, as obras iniciadas. Então, cliente com crédito aprovado, ele assina o contrato imediatamente. Não corre o risco de daqui a pouco vencer o cadastro dele, de ficar pendurado lá, o empreendimento virar o ano e não assinar. Então, quem comprou no Nexus já vai lá e está vendo a laje subir, está vendo o prédio realmente acontecendo. Perfeito. Agora eu quero falar de um lançamento, de um pré-lançamento que está ocorrendo aqui juntamente com a MGF Incorporadora. O pessoal da Almax aí já está organizando aí para iniciar as vendas do San Marino Residencial, né? No loteamento San Marino, no bairro Universitário. Esse empreendimento aqui é exclusivo, preço abaixo, né, dos outros empreendimentos que a gente vê por aí. Então, condições especiais, garagem fechada, churrasqueira, são 10 apartamentos por andar, 7 andares. Esse empreendimento, Carlos? Bom, esse empreendimento, nós estamos em pré-lançamento aqui na feira, a gente está completando o Nexus, mas quem tiver interesse, bom, prefiro estar ali no Universitário, loteamento San Marino 4 da Alex, aquele loteamento que o pessoal está entregando, tá agora ali, vai ter a opção do San Marino. É um prédio com 2 elevadores, mantendo também as mesmas características, uma sacada aberta, churrasqueira, garagem fechada, e aqui inclusive quem fizer a reserva da sua unidade na feira ainda pode garantir água quente no apartamento, tá? Isso por 155 mil. Então, isso, vamos chamar o pessoal. Quem fechar na feira, na 29ª Expo Bento, estará ganhando, então, espera para água quente, é isso? Exatamente. Ao longo desse mês, quem vir até o nosso stand, falar com os nossos corretores e fizer a sua reserva aqui na feira, porque a gente vai estar processando a venda aí ao longo do próximo mês, confirmando todas as condições de assinatura. Mas a gente já tem muitas reservas aqui do Residencial San Marino. Gente que não conseguiu crédito no Nexus, está completando tempo de emprego, preferia estar ali mais perto da universidade, né? Então nós temos realmente gente que já está aí fazendo a escolha da sua unidade com andar, que nesse momento esse prédio está chegando, ele vai ser colocado no mercado já no próximo mês, mas hoje quem vier até aqui a Expo Bento, a gente fez assim, questão de apresentar ao público a beleza desse projeto, e realmente é um negócio por 155 mil, tem muito apartamento aí que não chega aos pés desse prédio que a MGF está apresentando. Bom, realmente a MGF é uma incorporadora de Nova Prata, já está construindo o Nexus, né? Qualidade garantida também da MGF. Qualidade garantida. É o terceiro prédio da MGF em Bento Gonçalves. A MGF lançou o Horus também aqui, que já está todo vendido, com as obras acontecendo ali no bairro Maitá. Bom, o San Marino, mais uma vez, pessoal que quer ficar perto do bairro Universitário ali, um empreendimento bacana, né? No ponto mais alto ali do Universitário, do loteamento San Marino, né? Loteamento San Marino 4. É um loteamento que a Alex Empreendimentos está entregando aí para a comunidade, um loteamento, na minha opinião, um dos lugares mais bonitos que a gente tem aí na cidade hoje. Porque alto, loteamento asfaltado, com a qualidade da Alex, que sempre nos surpreende positivamente, né?
Então eu convido o pessoal, se quiser, peça pra gente, manda um WhatsApp. A gente tem vídeo do local, com imagens aéreas até, para ter uma ideia do que significa fazer um investimento num apartamento Minha Casa Minha Vida por esse preço, num lugar tão espetacular quanto aquele ali. Bom, dá tempo de vir até a Expo Bento, até o dia 23, você estará conversando com o pessoal aqui da Almax, ou se não, vai na própria imobiliária, né? Exatamente. Plantão é preferencial nesse período de Expo Bento, nós estamos com uma equipe destacada aqui. Mas o pessoal pode nos chamar, os corretores da Almax, da Urbivias estão fazendo plantão, atendendo nas empresas. Pode iniciar, chama no WhatsApp e combinamos como fica melhor. Tá, e vamos mostrar aqui então San Marino Residencial pré-lançamento na Expo Bento. Você que não consegue vir na Expo Bento, passa na Imobiliária Almax, com certeza estará falando com os melhores corretores de Bento Gonçalves. Legal, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, você segue participando conosco. Seja bem-vindo. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e fica por dentro de todas as notícias, todas as informações. Olha, juntas as duas superintendências do DAIR aqui no Rio Grande do Sul, com sede na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves e São Francisco de Paula, somarão pouco mais de 18 milhões de reais que serão investidos na recuperação de 5 rodovias estaduais da região. Uma das prioridades é a RS 122, principal ligação entre os municípios da Serra Gaúcha, a região metropolitana. Outros 4 são a RSC 453 em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e Garibaldi, a VRS 827 em Nova Petrópolis, a RS 020 em São Francisco de Paula, a RS 110 que liga São Francisco de Paula a Bom Jesus. Além dos reparos nessas rodovias, um trecho da 020 em Cambará do Sul terá obra de pavimentação retomada. Inclusive, sobre essa questão, eu pergunto para você que nos assiste em todo o país neste momento, aqui no Mega News, como estão as estradas, como estão as rodovias aí na sua região? Elas estão consideradas boas, trafegáveis, ou estão esburacadas, cheias de buracos que não dá nem para transitar? Participe conosco, como estão as rodovias na sua região? Na Serra Gaúcha, por exemplo, agora o DAIR anuncia recuperação em 5 estradas da região. E a Expo Bento 2019 chegou ao seu 5º dia com corredores movimentados, mas não só de pessoas. Por toda parte era possível avistar simpáticos cachorros e gatos circulando na companhia de seus donos. A atração principal foi os pets, que tomaram conta da maior feira multissetorial do país e deram um verdadeiro show de fofura aos visitantes que acompanharam a Expo Pet, realizada em parceria com o gabinete da primeira-dama de Bento Gonçalves e também a empresa Nutriri. A ação iniciou com um show de adestramento Cão 4. Cachorros e gatos apresentaram suas performances ao público presente e impressionaram pela agilidade e coordenação motora em realizar ações propostas por seus tutores. A escola promove também atividades sociais como terapia para crianças e jovens com necessidades especiais. Bacana demais, né? Muito bacana. Realmente, você vai participando. É o Mega News no ar. Mandar um alusão para Flávia Zonin, tá conosco, a Maria Silva. Olha, de tanto escutar o Bruno falar dessa Fidari, eu fui experimentar e adorei. Não troco mais. Obrigado. A Beatriz Bento também tá conosco, a Bárbara Lima, o Hector Jaime Ferreira, o José Paulo, o Juliano também tá conosco. Enfim, quem tá comigo também é a Tânia. Grande presença desse povo maravilhoso. Você participa, você fica à vontade. Trazer informações agora, porque a Comissão da Reforma da Previdência inicia debates
e tem mais de 130 deputados inscritos. O Yuri Hudson tem essa informação pra gente. Deputados começam nesta terça-feira a debater o relatório da reforma da Previdência. O texto foi apresentado pelo tucano Samuel Moreira na quinta passada. O debate precede a votação do parecer, que pode ocorrer na próxima semana na comissão especial. Até esta segunda-feira, mais de 135 parlamentares já tinham se inscrito para falar. Os membros da comissão e líderes partidários terão até 15 minutos, os não-membros 10 minutos. O acordo é que todos os inscritos falem. Se isso for mantido, os debates podem se prolongar para a próxima semana, já que nesta temos um feriado na quinta. Na sexta-feira, a reforma da Previdência foi pivô de uma troca de farpas entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara. Paulo Guedes afirmou que o texto final aborta uma nova Previdência. Rodrigo Maia saiu em defesa do parlamento e disse que o governo é uma usina de crises. Nesta segunda, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tentou minimizar o embate que, segundo ele, não deve atrapalhar a votação da reforma. O deputado Rodrigo Maia, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, tem ajudado muito a construir essa potência fiscal. O desejo do governante nem sempre é a resposta do parlamento. A proposta do relator muda a reforma enviada pelo governo à Câmara. Por exemplo, exclui qualquer mudança nas regras do pagamento do BPC e de aposentadoria rural, reduz a idade para a aposentadoria de professores, tira estados e municípios da reforma, além de acabar com a proposta de capitalização e criar um quarto modelo de transição, mais benéfico para quem recebe mais. O governo queria uma economia de 1,2 trilhão de reais em 10 anos, mas a proposta entrega uma potência fiscal de 900 bilhões de reais. De Brasília, Yuri Hudson. Legal, muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. E olha uma informação preocupante, hein? Brasil registra mais de 60 mil casos de abuso infantil ao ano. Tamires Nicolau tem essa informação, esse destaque pra gente. Orientar alunos e professores sobre como identificar casos de abuso e como proceder à abordagem adequada à criança agredida são os objetivos da visita técnica do Judiciário Paraense às escolas públicas. Por meio do projeto Justiça e Dignidade com absoluta prioridade, os estudantes receberam uma cartilha que explica as diversas formas de violência. A aluna Gabriele Rodrigues, de 15 anos, conta que já foi vítima. Tinha um menino que estudava na mesma sala que eu, ele vivia passando a mão em mim, eu fui, falei para a professora, vim aqui na diretoria, reclamei, chamaram a atenção dele e passaram ele para a tarde. É coisa errada a pessoa ficar passando a mão em alguém, sendo que não tem o consentimento da pessoa. A escola estadual Eunice Weaver, no bairro da Pratinha, em Belém, atende mais de 1.300 alunos. Eles receberam as orientações da equipe da Terceira Vara da Infância e Juventude sobre abuso. Os estudantes e professores também aprenderam a como fazer denúncias em casos de agressões. A diretora da escola, Kate Santos, comenta a relevância da orientação. Quando tem um ato desse, para ter esclarecimento, é a melhor coisa que se tem, né? Nós já tivemos casos aqui na escola. A gente sempre tem alerta porque pode acontecer com qualquer pessoa. Mais de 60 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são registrados por ano no Brasil. Esse número representa apenas 10% das notificações que chegam ao judiciário. O titular da Terceira Vara da Infância e Juventude, Vanderlei de Oliveira, fala sobre a importância da união de esforços da rede de proteção para combater os abusos. Nós estimamos 600 mil crianças e adolescentes por ano abusados e explorados sexualmente. Então esta chaga demanda a convergência e a sinergia de forças, de esforços de todo o poder público, de todas as esferas, de toda a comunidade, de todas as famílias, para poder atacá-lo e proteger os nossos infantes. A ação de enfrentamento ao abuso infantil também ocorreu na Escola Santa Luzia de Marilac, em Belém, com apoio do Comissariado da Infância e Juventude. De Belém, Tamires Nicolau. Legal, muito obrigado, Tamires Nicolau, pelas informações. Olha, empresas teriam contratado disparos pró-Bolsonaro
no WhatsApp. Empresas brasileiras contrataram uma agência de marketing na Espanha para fazer disparos em massa de mensagens a favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial do ano passado. As informações foram obtidas pelo jornal Folha de São Paulo através de gravações com Luiz Novoa, dono da empresa espanhola Envia WhatsApps. Segundo a Folha, nos áudios Novoa diz que empresas brasileiras compraram seu software para mandar mensagens em massa via WhatsApp a favor de Bolsonaro. Ele afirmou que não sabia que seu programa estava sendo usado para campanhas políticas no Brasil e só tomou conhecimento quando o WhatsApp cortou as linhas telefônicas de sua empresa sob a alegação de mau uso. O WhatsApp confirmou os cortes. Não há indicações de que Bolsonaro ou sua equipe soubessem que estavam sendo contratados disparos de mensagens a favor dele. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou que não vai comentar o caso. Doação de empresas e doações não declaradas de pessoas físicas para a campanha eleitoral são proibidas no Brasil. Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma ação para apurar o impulsionamento de mensagens pelo WhatsApp contra o então candidato do PT, Fernando Haddad, durante as eleições de 2018. Mas até agora, ninguém foi ouvido no processo. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ok, obrigado Daniel Fagundes pelas informações, pela gentileza. A gente traz mais informações. Processo da Boate Kiss será julgado nesta terça-feira pelo STJ. O Superior Tribunal de Justiça irá julgar nesta terça-feira o principal processo relacionado à Boate Kiss. O caso pode definir se os sócios da boate, Alessandro Spor e Mauro Hoffman, além dos músicos Luciano Bonilha e Marcelo Jesus, serão levados a júri popular pela morte de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 636. O atual processo está no STJ porque o primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que os acusados deveriam ser julgados por crime culposo sem intenção de matar, descartando o júri popular e penas mais duras. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em conjunto com os familiares, busca reverter a decisão e sustenta que os réus assumiram o risco de provocar as mortes. Um dos advogados da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, Ricardo Breia, se diz confiante de uma decisão favorável no STJ. Não é fácil o recurso serem aceitos no Tribunal de Justiça. Isso já é um indicativo que o STJ achou algumas irregularidades formais, algumas quebras de regra, mas vai deixar a apreciação do nosso Superior Tribunal de Justiça para sedimentar ou não a competência do júri. Então, eu estou muito esperançoso, todo o trabalho tem sido desenvolvido nesta linha. Os familiares, ao longo desse tempo todo, sentiram-se lesados, muitas vezes tristes pela perda, e clamam por justiça. E não aceitam jamais essa tragédia, uma das maiores tragédias do mundo, seja tratado como um mero acidente. O julgamento dos 4 homens responsabilizados pelas mortes não é a única ação que tramita na Justiça. Diversos outros processos por danos morais ainda estão em fase inicial e ninguém recebeu nenhuma indenização. O incêndio na casa noturna na região central do Rio Grande do Sul matou 242 pessoas e deixou mais de 630 feridas em janeiro de 2013. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ok, muito obrigado Daniel Fagundes pelas informações. Portanto, 6 anos da tragédia da Boate Kiss. A gente mostra alguns detalhes nas imagens agora para você, como era a parte interna da Boate Kiss. A tragédia de Santa Maria de 2013. Você vai participando conosco, você fica à vontade, esse é o Mega News. Muito obrigado pela gentileza, né? O pessoal que participa conosco aí sempre, de segunda a sexta-feira, Mega News no ar. Aí você vê um sobrevivente, vamos aumentar, vamos trazer essa matéria para você, é interessante, né? 6 anos da Boate Kiss. Vamos reproduzir um trecho aqui para você que vai acompanhando, vai curtindo com a gente. E a gente foi assim, ó, tá todo mundo indo, vamos no tumulto. E foi indo no tumulto. Quando eu percebi, bum, bati na grade.
Fiquei preso naquele troço lá e começou a apertar bastante, sabe? E daí eu olhei pra trás e aí realmente eu me apavorei. Porque eu olhei e tava a boate inteira atrás de mim, pressionando pra sair. E daí eu comecei a falar, não, tem uma grade. E a gente começou a empurrar pra trás com toda a força. E eu consegui deslocar alguma coisa e nisso eu coloquei uma perna por cima da grade e a outra já foi vindo, porque fizeram pressão de novo e eu caí já. Uns 50 segundos eu cheguei até a porta. Eu fiquei 1 minuto e meio preso na grade. Na hora do incêndio, também havia muita gente na segunda pista. Eu, se estivesse lá, eu teria certeza que eu não teria a menor ideia do incêndio. A fumaça que começa no teto, ela é diferente da fumaça que começa no chão, por exemplo? Sim, quando você tem um fogo que começa no chão, do bico da fumaça, da chama, sai a fumaça, ela se espalha pelo teto e aí dá como opção segura que as pessoas se deslocam rente ao assoalho. Inclusive essa é a instrução nas aeronaves. Quando você tem um fogo que começa no teto, a fumaça vai fazendo um grande colchão quente até encontrar as paredes laterais, onde ela desce e acaba de envolver o ambiente. Isso elimina a conduta segura das pessoas de andarem rente ao chão. Para esse fogo não ter começado, tem soluções simples? Tem soluções simples. O artefato pirotécnico é de poucos segundos. Se houvesse uma cobertura na espuma com um compensado tratado ou outro material um pouco mais resistente, não teria sido suficiente aquela fonte térmica para iniciar o fogo e nada disso teria acontecido. Mas e qual é uma das soluções que a gente pode usar para escoar essa fumaça que ficou condensada aqui? Tudo se falou a respeito do início do incêndio, do cenário, menos na dispersão da fumaça, que foi o principal assassino nesse cenário, né? Então, a dispersão matou muitas pessoas. A solução é simples, é a abertura de janelas ou basculhantes bem próximos ao teto, para que quando a fumaça se expande rente ao teto, ela automaticamente encontra a sua saída para fora do ambiente e não faz esse movimento de descer pelas paredes e atingir as pessoas. Marcelo, de onde você estava, você viu que tinha um ar-condicionado soprando a fumaça depois do fogo, né? Sim. Como é que era esse ar-condicionado? Era um duto de ar que estava entre o palco e a pista, assim, ó, bem embaixo. E daí acho que foi o que empurrou toda a fumaça pra frente da Kiss. Ele não teria sido desligado quando a luz caiu? Não necessariamente. Em geral, esses aparelhos têm uma carga maior e a boate tem vários disjuntores. Como o ar-condicionado estava no telhado, o sistema elétrico dele provavelmente não foi afetado. Ele deve ter sido uma das últimas coisas a ser desligado. E isso pode ser a explicação para a fumaça ter se espalhado tão rápido? Exatamente. E esse é um dos pontos em que as normas técnicas são realmente omissas. Não fala nada sobre a drenagem da fumaça. E eu acho que a partir desse evento, isso devia ser seriamente considerado como um dos elementos de orientação para as casas noturnas. Marcelo, num dia normal de funcionamento, só tinha uma saída na casa, né? Sim. Onde que era essa saída? Aqui à direita, encostando a parede. Era a única porta que tinha. Aqui a gente consegue ver o tamanho da porta de saída, só passa uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa por vez. E aqui era o caixa, onde todo mundo tinha que pagar a comanda antes de sair da casa. E o que dizia a placa que tinha aqui, Marcelo? Cuidado do degrau, porque as pessoas sempre tropeçavam aí na porta na hora de sair. Entendi. Aqui mais uma porta, por onde só passa uma pessoa. Aqui 2 grades, porque aqui se delimitava uma área de fumantes. Era um labirinto, né, professor? Essa saída é aceitável em termos de dia a dia, para pagar a conta. Mas como alternativa de fuga, ela é inviável completamente. Quando os seguranças perceberam a gravidade da situação, foi aí que eles abriram essas portas aqui, que tem 2 metros de largura. É pouco, né, professor? Para o fluxo que se espera, considerando que é a única saída, essa largura é muito pouco para a quantidade de pessoas que foi admitida na casa. O que a multidão faz aqui é um funil, né, professor? Exatamente, que é o que é condenado pela norma de emergência. As pessoas têm que, ao sair, permanece constante a largura para manter o fluxo ou alarga, jamais estreita. Numa situação dessas, o que acontece com as pessoas? Nessa situação, quando as pessoas estão muito próximas umas às outras e forçando a passagem pela pressa, quando alguém empurra pelas costas, a reação natural de equilíbrio seria você abrir a perna para frente. Como isso não pode acontecer porque a pessoa está colada em você, você se apoia nas costas da pessoa à sua frente. Uma vez caindo, ela se torna um obstáculo que as pessoas não veem e a pessoa não consegue simplesmente se levantar. E como que isso seria resolvido aqui? Nesse caso, a retirada dessas grades e a retirada de todas as grades que são depois dessa. Você pode ampliar as saídas, quer dizer, fazer algumas modificações, substituindo as paredes por portas de correr aqui e ali, você aumentaria consideravelmente a saída. Existe a necessidade da sinalização de emergência orientar uma rota e não apenas uma plaquinha onde é a porta de saída. Essa sinalização ela pode ser luminosa, independente na parede, mas a mais eficiente no caso de fumaça é localizada no piso. Aquelas luzezinhas embutidas no piso que vão marcar o caminho para que as pessoas não percam a orientação. Muitas pessoas que estavam aqui comigo, inclusive eu ia também para lá, porque foi a primeira vez que eu vim aqui, eu não sabia muito. Daí muitas pessoas correram para lá achando que era uma porta de saída. Tinha uma luz que era, acho que do banheiro.
Esses banheiros ficavam nessa área da boate. Eles tinham janelas para a rua, que foram cobertas por um revestimento de madeira. Essas janelas ficaram visíveis quando pessoas desesperadas começaram a marretar essa parte da fachada. Quando existe uma situação de pânico, em que as pessoas não estão mais se orientando por decisão, qualquer pessoa que se mova rápida em uma determinada direção parece aos demais que sabe o que está fazendo. E todos vão atrás dessa pessoa. Chama-se aí efeito manada. A minha irmã, ela saiu e gritou, o pessoal tá indo pro banheiro, ajuda. E daí, quando ela percebeu que um amigo nosso, que era caixa, não tinha voltado, não tinha saído, ela voltou para dentro para buscar ele. Encontrando esse pessoal, ela deve ter ficado ali dentro mesmo, por causa da fumaça. Ela desmaiou e encontraram o corpo dela pela entrada. A Letícia, irmã da Vanessa, era funcionária da boate. Ela estava na bilheteria no momento do incêndio, muito próximo da saída. Mas ali não havia uma porta que desse para a rua. Para sair, os funcionários tiveram que pegar o fluxo dos clientes. Morreram porque eles não conseguiram fazer a volta. Eles acabaram encontrando todo esse pessoal que ou corria para aqui ou que corria para o banheiro, né? Eles ficaram trancados ali. Pelo que disse a Vanessa dos montantes gastos para reformar a casa, ele poderia ter feito uma casa muito bonita, moderna e ao mesmo tempo segura. Eu chamo a atenção como emblemático nesse caso o fato de um segurança estar combatendo o incêndio no palco, enquanto o outro retinha as pessoas aqui. Um aparelho de rádio teria salvo muitas vidas. Até mesmo os que conheciam a boate não tinha como eles ver, era muita gente uma em cima da outra. Se aquela grade não estivesse ali, eu não ia ficar 1 minuto e meio preso. Eu teria saído na mesma hora. Então teria 1 minuto e meio a mais de gente saindo atrás. Nos primeiros meses, principalmente, ali 1, 2 meses depois, não tinha um dia que eu fosse trabalhar que eu não pensasse assim, vou morrer. Fernanda se diz ansiosa por natureza, mas depois da Kiss, a ansiedade virou tormento. Eu pensei assim, bom, ou eu volto a fotografar, encaro esse medo, ou talvez eu não volte a fotografar, não volte a entrar em festa, não queira mais, nunca mais entrar em lugar nenhum. Até que veio a decisão de enfrentar o trauma. Nessa primeira boate que eu fui, eu me senti meio mal, porque eu vi algumas pessoas falando assim, ai, olha ali, ela tá viva mesmo. E eu tipo, tô viva, né, que bom. Algumas coisas eu ignorava, assim, tipo, eu fiquei me sentindo meio aberração. Fiquei perto da porta, porque eu fiquei com muito medo. Aí eu até falei pro pessoal, olha, se vocês quiserem ser fotografados, né, essa noite, eu não vou ficar me metendo lá pro meio. Eu tava lá bem tranquila quando começou uma fumaça. Eu, ai, não, daí sim, né? Tem uma fumaça aqui. Aí eu me desesperei por uns 3 segundos. Eu pensei, não, vamos correr. Eu até pensei, falei, galera, vamos. Aí eu pensei, não, calma. Aí eu olhei assim, o gelo seco. Aí eu, tá, tudo bem, gelo seco. Quando vem esse tal de gelo seco, eu tenho pavor. Porque mesmo que a fumaça seja branca, eu já não gosto. Fico bem tensa. Para cada morte na Boate Kiss, restaram 3 sobreviventes. São centenas de pessoas espalhadas pela cidade de Santa Maria que estão aprendendo a viver depois da tragédia. Matheus, dentista recém-formado, saiu ileso da boate. Não sei como é que eu consegui, né? Dentro de tantas pessoas ali, consegui sair da boate. A experiência fez o jovem mudar. Agora, uma situação de perigo é percebida de longe. Se eu vou num lugar que eu sei que é um lugar mais perigoso, eu já tenho uma percepção diferente. Eu já identifico o perigo com mais facilidade. Ele evita as lembranças. Foi a maneira que encontrou de seguir adiante. A gente não pode lembrar disso toda hora, porque senão a gente não vive. Esta modelo, estudante de Direito, perdeu 6 amigos no incêndio. A maior parte deles foi convidada por ela para ir à Boate Kiss naquela noite. Vem aquele sentimento de culpa, né? Porque tu fica pensando, e se eu não tivesse convidado? Depois da tragédia, a universitária decidiu sair da casa dos pais. E a jovem, que era extrovertida, se fechou. Uma pessoa mais fechada, mais centrada. Perdi os medos que eu tinha também. Talvez pelo trauma. Por ter vivido num filme de terror. Vamos embora! Um filme sem fim na mente de quem sobreviveu. São vidas marcadas por cicatrizes invisíveis, difíceis de curar. Tu meio que aprende a conviver com medo.
comecei a valorizar mais a vida. Deixei de ser aquela pessoa tão sentimental. Hoje em dia eu me considero uma pessoa assim mais madura, né? Apesar de ser um clichê falar isso, o tempo é um bom remédio. Fumaça liberada pela queima da espuma que revestia o teto da boate era tão tóxica que poderia levar à morte em apenas 2 minutos, dependendo da quantidade inalada. Por isso, os salvamentos realizados logo depois do incêndio foram tão importantes. A maioria dos resgates com vida ocorreu antes mesmo dos bombeiros chegarem. Muita gente foi retirada lá de dentro por quem tinha acabado de sair, ou então por pessoas que estavam por perto e decidiram ajudar. Jefferson desistiu de ir na festa da Kiss na última hora, mas ficou com os amigos em um bar próximo. Ao perceber a movimentação nas ruas gerada pelo incêndio, correu para ajudar. Na hora que eu tava descendo, já tinha gente subindo, gritando, chorando, uns atirados no chão, assim, sem despido, né, sem roupa, por causa que tava querendo respirar. Aí aquela coisa, cena de terror, né, cena de guerra, lá. Depois daquela noite, o soldado da aeronáutica teve que retomar as obrigações do dia a dia, mas a lembrança do resgate é uma dolorida companhia. O braço, assim, esticava, assim, pra gente, meio que queria sair, só que um tava em cima do outro, aí você prendia, sabe? Ficava, tipo, às vezes a gente pegava um braço que se esticava e puxava, só que como tinha mais gente em cima, daí não vinha, sabe? Daí tinha que começar a puxar os de cima pra poder chegar naquela pessoa ali. Neste vídeo do incêndio, Gustavo aparece no lado esquerdo quebrando a parede com uma marreta. Ele é um sobrevivente e resgatou cerca de 30 pessoas. O retorno à boate, seguidas vezes, comprometeu os pulmões. O empresário ficou hospitalizado por 1 semana e depois voltou à rotina. A vida continua, né? A gente tem que trabalhar, pagar as contas. Mas é bem difícil, cara. É difícil dormir. No início do mês agora eu fui lá fazer minha consulta, o médico não liberou o exercício físico. Tá bem complicado, o meu pulmão ainda está comprometido. Depois do incêndio, o sono do Gustavo dura no máximo 5 horas. Na tragédia, ele perdeu o melhor amigo. Essa noite agora, coincidentemente, eu sonhei com meu amigo que eu perdi o peixe. Até acordei chorando na madrugada, porque eu sonhei com ele, que ele estava me ajudando a fazer som na caminhonete, que ele gostava bastante, sabe? No dia seguinte à tragédia, 82 jornais pelo mundo publicaram na capa esta fotografia. O rapaz que carrega outro nos braços é o instrutor de academia, Ezequiel. Quando eu saí, segurei ele, eu saí correndo para fora. Quando eu saí correndo para fora, a ambulância tinha recém saído, né? Daí eu saí correndo rua fora com ele, né? E não tinha, o cara tava desmaiado ali. E daí, de repente, abriu uma porta de uma viatura. Do que abriu a porta da viatura, os brigadianos tentaram me ajudar e botar ele ali dentro. Apesar do esforço, a vítima não resistiu, assim como dezenas que foram retiradas da boate às pressas, mas já sem vida. Hoje, o rapaz de 23 anos tenta superar o trauma, se concentrando no trabalho. Senti um peso, sabe? De não poder ter ajudado mais gente, o que me dá um aconchego ao meu trabalho, né? Eu chegar aqui na academia, com pessoas, assim, sempre tem muita gente, né? E para Santa Maria foi uma situação assim que não tenha quem não tenha marcado, né? O tempo está passando em Santa Maria e aos poucos os sobreviventes percebem, em meio à dor, o aprendizado deixado por uma tragédia. Agora eu tô num momento que eu consigo tirar alguma coisa do que eu vivi lá. É clichê, né? Mas viver a vida assim no máximo, né? Aprendi que a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar ela. Não deixar de fazer as coisas que tu quer fazer, né? Tem que perdoar as pessoas. Pensar menos e agir mais. Tem que aprender a amar, não ter vergonha de dizer eu te amo. Não deu 3 passos que a gente deu, baixou o lençol de fumaça e a gente não escutava nada mais, a gente não enxergava mais nada e mal conseguia respirar. Daí que a gente se desesperou, daí o Felipe falou, Natália, vamos dar mais rápido. Quando a gente deu 2 passos e a gente sempre cuidando para não pisotear ninguém, porque já tinha muita gente no chão. A gente fechou num montante, assim, que eu acredito que eram muitas pessoas aglomeradas, que dava um pouco mais acima da minha cintura.
altura e que eu conseguia tocar só com a mão, que eu sentia que eu não enxergava nada. E no momento que eu bati nesse monte, veio uma galera atrás e acabou prensando a gente e bateu o desespero total. Daí a gente só estava totalmente esmagado e aquele som do pessoal gritando muito, chorando, suplicando para alguém nos salvar ali. E ali eu vi que não teria como a gente sair dali, que ali a gente, né, iria provavelmente morrer. Em questão de segundos, o Felipe me abraçou, né, e colocou a mão aqui e tentou tapar minha respiração. E eu só falei assim pra ele: cuida da tua respiração que eu cuido da minha. E daí a gente agonizou, estava sem ar e ele soltou a mão e eu senti o corpo dele, acho que por ser mais alto e no teto ter mais concentração de fumaça, ele acabou caindo com o corpo assim, né, sobre mim. E eu senti assim o peso caindo. E eu não aguentei muito mais e acabei caindo também em cima daquele montante. E quando eu caí em cima do monte de pessoas, várias pessoas caíram em cima de mim. Daí eu só acordei lá fora, com a minha cabeça batendo no asfalto e com alguém me puxando pelos pés. E essa pessoa que tava: por favor, alguém me ajuda, essa mulher vai morrer, essa mulher vai morrer. E daí outra pessoa pegou e falou: deixa ela comigo. E eu acordei, mas eu não acordei, eu não conseguia abrir o olho, eu tava num coma consciente, eu não conseguia abrir o olho, mas eu tava ouvindo o que estava acontecendo, só que eu não tinha conseguido mexer minhas mãos, não conseguia fazer nada. Daí esse outro rapaz que veio me fez massagem cardíaca, respiração boca a boca. E daí na respiração boca a boca eu voltei, consegui abrir os olhos. O que você espera do futuro? Marco, só Deus sabe. Eu espero sim que seja feito de justiça, mas não com injustiça. Isso eu espero. Voltar ao que era, voltar a Santa Maria, esse tipo de coisa, eu não penso, entendeu? Eu não sei, é o que eu te disse, eu não consigo fazer planos. Porque eu não sei se eu vou preso, cara. Entendeu? Daqui um pouco o juiz entende que eu tive a intenção. Qual é a minha intenção? Qual é, entendeu? Por que eu faria uma coisa dessa? É um absurdo, entendeu? O resultado é demais para qualquer pessoa. Ninguém tá preparado para isso. Eu não tava preparado para vir aqui. Eu não tava preparado para ter um advogado. Entendeu? É uma coisa maluca. É fora do esquadro, entendeu? Não é normal. Isso não deveria ter acontecido. Eu penso assim, não deveria ter acontecido. Aconteceu, mas não deveria. Isso não pode acontecer. Tá aí, portanto, as informações da Boate Kiss. Alguns sobreviventes há 6 anos atrás. O processo da Boate Kiss será julgado, portanto, nesta terça-feira pelo STJ. Certamente esse assunto vai voltar à tona ainda amanhã com o resultado desse julgamento. Nós certamente vamos acompanhar de perto. Nós estamos por aqui com o Omega News, é notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, você é sempre bem-vindo aqui conosco. Trazer uma informação rapidinho para você que está com a gente. A audiência aborda futuro da rodoviária de Porto Alegre. O Marcelo Bertani está com a gente, traz essa informação. O deputado Sebastião Melo, do MDB, presidiu nesta segunda-feira a audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos sobre a concessão da estação rodoviária de Porto Alegre. Melo destacou alguns assuntos que precisam ser discutidos pelo governo. O entorno da rodoviária precisa ser tratado. Não há de se falar num prédio novo sem falar no entorno. Segundo, tem um estudo apresentado pelos permissionários que diz que não fica de pé a questão da sustentação econômica desse edital. E aí o edital diz que se não tiver equilíbrio, quem vai pagar esta conta é o governo, correto? Então essa é uma outra questão que precisa ser enfrentada. Depois também tratamos aqui da questão arquitetônica, onde há divergências também dos permissionários, do modelo de negócio. Segundo o parlamentar, é preciso dar atenção especial para as pessoas que trabalham na rodoviária. Os permissionários estão lá há 30 anos, há 20 anos, e eles também querem uma transição que eles possam, talvez, sair dali, pelo menos tirando os investimentos que fizeram nos últimos tempos. Então, é preciso tratar os desiguais de forma desigual. Eles estão lá há muito tempo, ajudando, investindo, e eles querem uma transição um pouco maior daquele concessionário que venha a ganhar a concorrência. Melo informou que será enviado o documento ao governador com as falas de todos
que participaram da audiência pública como contribuição para o Executivo. Da Assembleia Legislativa, Marcelo Bertani. Ok, obrigado Marcelo Bertani. A gente vai para o intervalo, eu volto já com informações esportivas no Mega News. Não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade. CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19 mil, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, intervalo rapidinho, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Você é bem-vindo aqui conosco. Vai trazer informações esportivas agora no Mega News. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br, o site, o portal, para você ficar por dentro de todas as notícias da sua cidade, da sua região. Temos oferecimento da CJP Construções, casas pré-fabricadas de alvenaria, pré-moldadas, a partir de R$18 mil. Expobento e Fenavinho, juntos brindamos a nossa história. E Fidari Alimentos, conheça os produtos acessando fidarialimentos.com.br. Esportes. As notícias, as informações esportivas agora do Mega News. Vou trazer destaque da seleção brasileira, porque hoje à noite tem jogo da seleção brasileira. Tite não divulga a escalação para jogo contra a Venezuela. Felipe Esboril traz essa informação. A brasileira realizou nesta segunda-feira na Fonte Nova, palco da partida desta terça contra a Venezuela, o último trabalho antes deste confronto pela segunda rodada da primeira fase da Copa América. O técnico Tite preferiu reservar os 11 jogadores que irão a campo e, pelo menos por enquanto, antes do jogo, não vai divulgá-los. A escalação, ela passa pela base da equipe que veio do último jogo, mas eu não quero confirmar. Não quero confirmar, por ser uma competição. Daqui a pouco o outro lado também, ele de alguma forma, ele vai ver das possibilidades que a gente tem, de um ou de outro. Eu sei que vocês têm acompanhado, eu sei que por vezes eu faço trabalho e visualmente tenho a condição de ver do outro lado, mas eu particularmente não quero. Eu quero omitir, mas não mentir. Kleber Xavier, auxiliar técnico de Tite, falou sobre o adversário e como a seleção vem se comportando neste início de Copa América. O nosso foco, ele acaba sendo o adversário, né? O que eu mais gostei foi o segundo tempo contra a Bolívia. A gente conseguiu imprimir um ritmo maior, conseguiu acertar mais passes, conseguiu ser efetivo. Depois da Bolívia a gente já saiu direto para a Venezuela, aprofundar o conhecimento na Venezuela. E essas opções que a gente tem de mudança de desenho, de mudança de característica de atleta, de ajuste, nos faz trabalhar mais focado em cima do nosso trabalho. O Brasil lidera o Grupo A com 3 pontos somados na primeira rodada. A Venezuela, adversária desta terça-feira, empatou em 0-0 com o Peru. Por isso, uma vitória classifica a seleção brasileira para as quartas de final do torneio internacional. Com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Ok, obrigado Felipe Esboril pelas informações, pelos destaques. Vou trazer agora, porque o Chile estreia com goleada sobre o Japão na Copa América.
Nesta segunda-feira, um jogo da Copa América movimentou a rodada. O Chile derrotou aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi, a equipe do Japão por 4-0. Os gols foram marcados por Vargas, Alex Sanches e Pulgas. Vargas marcou 2. O Chile iniciou a busca pelo tricampeonato da Copa América com esta goleada sobre o Japão. Foi superior no Morumbi e empolgou com o seu estilo de jogo. 23 mil pagantes estiveram presentes no Morumbi e acompanharam esta partida. Nesta terça-feira, pelo Grupo A, 2 jogos. Primeiro, às 6h30, no Maracanã, a Bolívia recebe o Peru, grupo do Brasil. E a seleção brasileira, na Fonte Nova, encara a Venezuela, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Uma vitória coloca a seleção brasileira nas quartas de final do torneio internacional. Com informações da Copa América, Felipe Osborim. As informações, vou trazer destaque porque a seleção feminina encara a Itália valendo classificação. Daniela Esperon. A seleção feminina entra em campo nesta terça-feira diante da Itália, às 4h da tarde no horário de Brasília, em partida válida pela Copa do Mundo da França. Debinha, meia da seleção, fala da preparação para esta partida. Tô sentindo o time bem confiante. Jogo pra tudo ou nada, só nos importa um resultado, que é a vitória. Então a gente vai em busca disso. Mas o time tá bem preparado. A gente teve aí 4 dias para descansar, acertar o time, acertar o que a gente cometeu de erro no último jogo. Mas a gente tá bem preparado, a gente tá bem confiante e vamos em busca da vitória. A seleção feminina está na 2ª posição do grupo com 3 pontos. E este jogo contra a Itália vale a classificação para as brasileiras. Com informações da seleção feminina, Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Ok, obrigado Daniela Esperon. Trouxe as informações esportivas também da seleção feminina. Mega News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Estamos de olho no processo da Boate Kiss, também na seleção feminina, na seleção masculina, que jogam nesta terça-feira. Certamente estaremos trazendo informações no Mega News de amanhã, Mega News de quarta-feira, dia 19 de junho. Fique conosco, você acessa aí www.bmnewsbrasil.com.br, fica por dentro de todas as notícias, todas as informações. O Mega News é sempre de segunda a sexta-feira, aqui na página BM News BR no Facebook. Um grande abraço, tudo de bom a todos. Uma ótima terça-feira. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. As notícias para você de segunda a sexta, Mega News. Apresentação Bruno Mesomo.